E aí, gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre todos os livros que eu li agora no mês de maio. Finalmente, junho chegou com todas as festas juninas, todos pinhão, os milhos. Gente, eu tô tão sonhando com um bolo de milho, um bolo de aipim. Nossa, meu momento chegou. Enfim, junho chegou e com ele chegou também a hora da gente conversar sobre as leituras de maio. Vários dos livros que eu li em maio já tem conteúdo aqui no canal, eu já publiquei vlog, eu já publiquei vídeo comentando sobre os livros. Então caso vocês queiram saber com mais detalhes sobre algum desses livros, eu vou direcionar vocês pro vídeo quando existir, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Também vou deixar linkados aqui os links para compra de cada um desses livros, caso você tenha interesse. E sem mais demora, vamos lá conversar então sobre as minhas leituras de maio. Como sempre, nós vamos começar conversando sobre a leitura coletiva do clubinho de apoio coletivo lá do Catarse, que foi Violeta, no mês de maio. E aqui, galera, estamos falando também do melhor livro que eu li esse ano. A gente chegou em junho, já estamos na metade do ano, e esse aqui, até o momento, é o melhor livro que eu li esse ano. É um livro, assim, espetacular, sem defeitos, maravilhoso, tudo pra mim. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse livro, não sei se já vai ter saído quando esse vídeo aqui for ao ar. Se ainda não saiu, aguarde, porque vai sair. Esse é um vídeo em que vocês vão conseguir acompanhar a minha opinião de forma bem detalhada, então eu recomendo que vocês assistam, caso tenham interesse em Violeta. Mas é um livro que recebeu várias marcações e que eu amei, amei, amei. Se tornou um dos favoritos, já falei, né? Bom, Isabel Allende é a mesma autora de A Casa dos Espíritos, inclusive acredito que esse é o livro pelo qual ela seja mais conhecida, né? E é um livro que muita gente já leu, muita gente gosta bastante. Eu sou apaixonada pela Casa dos Espíritos também, e eu li uns mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu gostei muito quando eu li, mas eu nunca me senti preparado o suficiente pra falar sobre aquele livro, que pra mim é um livro muito complexo, tipo, no sentido de ter muitas camadas e muitas coisas pra poder conversar, muita coisa pra poder debater. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou ser capaz de falar sobre esse livro na internet. Já com Violeta, eu aproveitei que eu tinha recém terminado de ler e já gravei o vídeo no dia seguinte, então ele tá um vídeo assim realmente bem, com as opiniões bem frescas, sabe, da minha cabeça. Então eu recomendo que você assista. Mas aqui nessa história, a gente basicamente vai ter a história da Violeta, que é uma mulher que viveu por 100 anos. Ela nasceu em 1920, no auge da gripe espanhola, e ela morre no ano de 2020. Ou seja, ela viveu durante 100 anos e ela nasceu e morreu em 2 pandemias diferentes. E a gente vai acompanhar não somente a vida da Violeta, né, toda a trajetória de vida dela, como também nós acompanhamos todas as coisas que aconteceram no mundo inteiro durante esses 100 anos, né? Foram 100 anos bem emblemáticos, com muitos acontecimentos que transformaram a humanidade. E a Violeta vivenciou tudo isso e ela conta também, né, da sua própria forma, né, como uma testemunha ocular de todos esses acontecimentos. E o livro, ele é narrado em formato como se fosse carta. Na verdade, é como se fosse um diário da Violeta, em que ela tá escrevendo para o Camilo. Então, o livro já abre com essa carta dela pro Camilo, falando que ela vai escrever sobre a vida dela. E a gente não sabe, a princípio, quem é o Camilo. A gente só vai descobrir mais pra metade do livro quem é essa pessoa, por que ela tá escrevendo pra essa pessoa, e as peças vão se encaixando, sabe? O livro é escrito de uma forma deliciosa, sério, é muito imersivo, é muito... assim, é uma leitura que prende muito, você fica muito intrigado, porque, embora seja a história de uma mulher comum, é uma mulher que viveu situações, assim, muito incomuns, muito extraordinárias. Ela esteve presente, né, vivenciando situações que nós, né, pelo menos eu falando por mim, assim, nós da minha geração, pelo menos, a gente não viveu, a gente só leu em livros de história, a gente consome conteúdos, né, que vão tratar desses acontecimentos, mas é muito legal ver tudo isso sendo trabalhado a partir da perspectiva dessa mulher, que não somente vai contar pra o Camilo, né, o que aconteceu nesses 100 anos, como também ela vai falar muito sobre a própria vida dela, e é muito fascinante de acompanhar. Eu adorei demais esse livro, eu recomendo de olhos fechados que vocês leiam, porque é um livro incrível. E aqui a gente tem uma pequena referência à Casa dos Espíritos. É uma referência que você vai pescar se você já leu A Casa dos Espíritos, se você fizer a conexão. Quando eu li, eu fiquei, será que é o mesmo que eu tô pensando que é? E daí quando eu fui lá no grupinho falar, né, que eu achava que tinha passado por uma referência à Casa dos Espíritos, aí teve uma pessoa que respondeu, a Luciana, eu acho. Daí ela me confirmou que realmente a minha suspeita tinha se concretizado, era isso mesmo, a gente tinha ali uma referência à Casa dos Espíritos e foi muito, muito legal de perceber isso e recomendo demais pra vocês, gente. Ah, e pra quem me perguntou quando eu falei sobre essa referência, se você já leu ou se você tiver curiosidade, né, em conferir, tá na página 94, a referência de A Casa dos Espíritos, tá? Então fica aí a dica. Quero aproveitar então que eu acabei de falar sobre a nossa leitura coletiva do mês passado pra comentar sobre a leitura coletiva desse mês, que vamos ler, e daí fazer também um convite, caso alguém queira ler em conjunto, que é O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited já há bastante tempo, e eu tenho aqui a versão física, e é por ela que eu vou ler. Eu acho lindíssima, gente, essa edição. A Aleph realmente entrega nas edições dos livros deles. É um livro de ficção
ficção científica, caso alguém, né, caso exista alguém que não saiba do que se trata esse livro, é ficção científica. E é ficção científica que, se eu me lembro bem, tem a ver com dominação extraterrestre, alguma coisa assim. Eu procuro saber bem pouco das sinopses dos livros que eu vou ler, como vocês bem sabem, então eu sei literalmente o básico, e vai ser a nossa leitura agora de junho. Eu já comentei aqui no canal com vocês sobre a minha experiência de leitura de Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter. Eu tava super curiosa por esse livro, porque eu acompanho alguns produtores de conteúdo gringos, e esse livro aqui tinha várias pessoas que estavam gostando muito, e enfim, apaixonadas pela história, e eu fiquei muito curiosa, embora eu estivesse com um pezinho atrás, porque é um livro jovem, faz muito tempo que eu não tenho tido contato com livros jovens, porque, assim, tá bem longe da minha realidade, né? Como eu não sou mais adolescente, assim, eu tenho dificuldade em me conectar com certas situações, sabe, da vida dos adolescentes. Mas esse aqui me chamou muita atenção, eu li e eu gostei muito do livro. Tem vídeo aqui no canal em que eu falei melhor sobre a experiência de leitura. Eu fiz um monte de marcações, porque esse é um livro que é cheio de referências às comédias românticas clássicas, o que eu absolutamente amo. Então, se você gosta, né, de referência de livro, de música, de filme, esse livro aqui tá repleto, sério, tem muitas mesmo. E o que eu mais gostei é que essas referências, elas estão de uma forma natural dentro da história, sabe? Não é como se a autora estivesse forçando pra que essas referências fizessem parte da leitura. Eu, pelo menos, senti que tava tudo muito fazendo parte da história, sabe? Então, me agradou muito mais por causa disso também. Aqui a história vai focar na Liz, que é uma jovem, né, uma adolescente, como eu falei, ela tá terminando o ensino médio lá nos Estados Unidos, ela já tá pra se formar, começar a faculdade, aquela coisa, né, aquele período de transição na vida de todo mundo, quando você tá terminando o ensino médio, você tá deixando pra trás todos os seus amigos, né, pra poder começar uma vida mais independente, vamos dizer assim. E ela tem uma questão que ela perdeu a mãe quando ela ainda era muito nova, e ela era muito apegada à mãe dela, inclusive foi a mãe dela que apresentou pra ela muitos dos filmes, né, comédias românticas que são favoritos dela. E nesses anos aí, né, sem a mãe, ela acabou se aproximando muito da memória afetiva, né, da mãe, enfim, ela se aproximou muito mais de quem a mãe dela era através dos filmes. E justamente por isso a questão dos filmes tá bem presente, inclusive no título, né, porque ela vai passar a idealizar pra vida dela certos acontecimentos que são, nos filmes, né, colocados de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito significativa, que ela internalizou pra si, e ela acredita que ela precisa viver algo assim na vida dela, sabe? Como se fosse nos filmes que ela tanto assistia com a mãe dela. Então ela começa a idealizar muito, inclusive, um encontro com um garoto que foi amigo dela na infância, ele se mudou e agora ele tá de volta na cidade, e ela quer se reaproximar dele pra poder ir junto com ele no baile de formatura, que é algo muito grande, muito significativo, que a gente vê, inclusive, com muita frequência nos filmes norte-americanos, principalmente nos filmes, né, mais antigos, assim, de comédia romântica. Então, isso é uma coisa que tá muito presente na mente dela, assim, nesse desejo de viver realmente uma coisa grandiosa, como nos filmes. E pra ela conseguir se aproximar desse garoto, que é o Michael, ela vai contar com a ajuda do Wes, que é o vizinho dela, de quem ela não... Eles não se gostam, eles são bem... vivem se implicando. Tem aquela coisinha do Enemies to Lovers, sabe? Então aqui a gente vai ter, sim, aquela coisinha do Enemies to Lovers, mas o Wes vai acabar topando ajudar ela a se aproximar do Michael, pra que ele acabe convidando ela pro baile, né? E, enfim, eles façam esse momento icônico na vida dela juntos. E a partir daí a gente vai ver, né, a história seguindo por caminhos diferentes, no sentido de que a gente vai ver na prática, através da Liz, situações em que a gente vai percebendo que na vida, muitas vezes, o que a gente sonha, idealiza e imagina não é o que é melhor pra gente. Muitas vezes o que a gente precisa é aquilo que a gente não tá dando atenção, entendeu? Aquilo que a gente tá ignorando, aquilo que a gente não quer enxergar. E é isso que a Liz vai viver ao longo aqui dessa leitura. E é um livro muito gostoso, bem levinho assim pra você ler realmente sem sentir o tempo passar. Ele literalmente parece muito a construção de um filme de comédia romântica desses, tipo da Netflix, sabe? Que tem saído recentemente. Me lembrou inclusive em alguns momentos Para Todos os Garotos que Já Amei, porque é bem nessa vibe. Inclusive tem referências de Para Todos os Garotos que Já Amei nesse livro aqui. Então, se você estiver precisando pegar uma coisa leve pra ler, sabe, pra se distrair, pra tirar a mente de qualquer coisa que esteja aí te, sabe, encher na cabeça, esse livro aqui é perfeito, porque ele é muito gostosinho nesse sentido. E se você gosta de livros nesse aspecto, eu deixo aqui a recomendação, porque é realmente bem, bem divertido. Aí eu também li esse aqui, que é o Match Perfeito, que é um livro que, eu confesso, eu não tava esperando que eu fosse ter, sei lá, tantas coisas pra pensar enquanto eu li esse livro, porque eu peguei ele com a expectativa de ser uma, assim, outra leitura leve, entendeu? Tipo o Melhor do que nos Filmes. Mas ele me surpreendeu muito positivamente, porque a autora trabalha aqui algumas temáticas que eu ainda não tinha visto sendo trabalhadas, e ela desenvolve, sabe, certas reflexões, assim, a respeito do que ela se propõe a trabalhar, que eu achei bem interessante. Aqui no caso a protagonista da história é a Ellie, ela tem acho que 33 anos, então aqui a gente já percebe que é um livro, né, para um público mais adulto, assim. Não quero dizer que
pessoas mais jovens não vão se identificar. Acredito que sim. Mas a autora vai trabalhar temáticas que são um pouco mais, eu acho, da fase adulta da vida. Enfim, a Ellie, ela é uma mulher de 33 anos que trabalha em uma empresa de marketing e ela tem um plano de carreira que, assim, ela tá se dedicando já há uns 5 anos a esse plano de carreira, sempre com a expectativa de que a promoção que ela tanto sonhou tá, assim, logo ali, entendeu? Só que nunca chega pra ela. Esse plano dela nunca é concretizado. E logo no começo do livro, ela vai se reencontrar, ela vai esbarrar, assim, com um ex-namorado que tá junto com a noiva, ou a esposa, não me lembro mais. Mas acontece que ela vai se reencontrar com esse cara, né, eles vão conversar ali um pouquinho sobre como tá a vida, né, aquele papinho de, como é que estão as coisas e tal. E daí ela vai descobrir que o cara, que era um zero à esquerda, tipo assim, ele era um Zé Ninguém, era uma pessoa muito difícil de fazer qualquer coisa pra si próprio. Ela vai descobrir que, na verdade, a vida dele mudou 360 graus, ele agora é uma pessoa responsável, que tá com o emprego dos sonhos, que tá comemorando ali, né, a compra da casa nova com a noiva, né, ou a esposa, enfim. A vida do cara foi pra frente. Ela fica grilada com isso na cabeça, no sentido de, tipo assim, nossa, esse cara que, sabe, nunca se dedicou a nada na vida, conseguiu alcançar coisas gigantescas na vida, e eu que tô aqui faz um tempão, sabe, lutando e suando a minha camisa, eu não consigo sair do lugar, eu tô no mesmo lugar que eu tava 5 anos atrás. E ela fica tão encucada com isso que ela acaba pesquisando sobre, né, nas redes sociais, sobre a vida dos seus ex-namorados, e ela percebe que todos eles, que eram pessoas que tinham certa dificuldade em alguns aspectos da vida, assim, agora estão no momento da vida que são muito favoráveis, sabe? E ela se sente empacada no mesmo lugar. Quando ela compartilha isso com os colegas de trabalho, eles vão ter essa ideia, né, de começar a Match Perfeito, que é uma empresa de, vamos dizer assim, resolver pessoas. Pessoas que, sabe, estão com algum problema ali na vida que não deixa elas irem adiante. E a Ellie aqui, no caso, ela tem essa experiência, né, prévia com várias outras pessoas, homens em sua maioria, que, assim, eram problemáticos em muitos aspectos. Não só no sentido de trabalho, né, sentido, sei lá, profissional, mas também no sentido pessoal, assim, sabe? De, sei lá, o cara não lavar a própria roupa, por exemplo. E daí essa empresa acaba recebendo pedidos de mulheres que precisam que os maridos, né, os companheiros ali, geralmente são homens, né, no caso, que eles acordem pra vida, que eles percebam que as coisas não estão indo do jeito, assim, esperado, sabe? Que as coisas não estão totalmente bem. E eu sei que falando assim parece muito bobo, mas faz muito sentido que a Ellie seja do jeito que ela é, porque a gente vai ter também contato com o histórico familiar dela, e a gente vai entender que a Ellie sempre resolveu os problemas da família dela. Então ela é uma pessoa que desde muito jovem colocou sobre os seus ombros, né, a responsabilidade de resolver a vida da mãe dela, por exemplo. E é aqui que eu acho que é a parte mais interessante da história, porque é uma responsabilidade que eu sinto que muitos filhos acabam colocando sobre si, né, essa responsabilidade de resolver a vida dos pais, de ser a pessoa que vai tirar os pais de uma furada e tal, e acaba tendo uma inversão de valores, eu acho, em alguns momentos, sabe? De o filho muitas vezes se sentir que ele deve ser o pai ou a mãe, sabe? Dos próprios pais. Não sei se eu tô me fazendo clara, mas a autora desenvolve isso de uma forma muito legal aqui nesse livro, usando a Ellie como exemplo, né, e o relacionamento dela com os pais, porque a gente percebe que é um relacionamento que foi conturbado desde o início, né, dos pais dela, e que sempre gerou situações desconfortáveis tanto pra ela quanto pra mãe. E ela sempre foi a pessoa que se viu na obrigação de ajudar a mãe, né, de fazer a mãe sair daquela situação, mesmo porque existe uma certa dependência emocional da mãe com relação a ela. Então a gente vê isso sendo trabalhado aqui de uma forma bem legal. E eu acho que esse tipo de dependência emocional entre pais e filhos, geralmente, né, mais com as mães, assim, que tem uma conexão mais forte com os filhos, eu acho que é uma coisa bem interessante de ser desenvolvida, de ser trabalhada e de ser discutida, porque eu vejo muito pouco, né, sendo desenvolvido. E eu acho que é uma coisa muito real, uma coisa que realmente acontece, de o filho, às vezes, crescer vendo a mãe passando por situações muito difíceis e internalizar que quando for adulto, né, quando estiver na fase adulta, ela vai resolver, né, esse filho ou essa filha vai resolver a vida da mãe, vai tirar todos os sofrimentos da vida da mãe e tal, e às vezes acaba se tornando uma responsabilidade muito grande pra uma pessoa colocar nos ombros ainda tão jovem, sabe? Então eu acho bem legal como a autora desenvolveu isso aqui. Tem outras coisas também que vão sendo desenvolvidas aqui, como o relacionamento pessoal dela, né, que vai surgir uma pessoa do passado, e vai ter outras questões também mais, vamos dizer assim, que vão dificultar mais a vida dela. Mas se você quiser saber com mais detalhes o que eu achei, né, mais sobre a trama também, eu recomendo que você assista o vlog em que eu comentei sobre esse livro aqui, e deixo a recomendação pra você também aí, né, de um livro leve, mas que vai trazer alguns temas bem legais pra ser abordado e ser trabalhado aqui. Agora eu vou comentar sobre 3 livros, e esses 3 livros eu comentei sobre todos eles em um vídeo específico, né, em que eu falei com detalhes sobre cada um deles. Foram as minhas leituras que eu fiz em uma semana só, daí eu sentei e fiz um vídeo só sobre eles, e inclusive nesse vídeo tem receita de café da tarde da minha panqueca perfeita de mirtilo, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir. Bom, os 3 livros foram Loucos por Livros, Gay de Família e A Natureza das Bruxas. Vou começar por esse aqui, que é o físico, né, que eu tenho entre esses 3. Na verdade, o Loucos por Livros
tá na estante ali, eu não peguei, mas Natureza das Bruxas é um livro que tava na minha lista de livros pra ler no outono, e ele realmente é um livro muito propício pra se ler nesse período, sabe? Enfim, eu não sei porquê, mas essa coisa de bruxa, de magia, pra mim casa muito com o outono. Talvez porque filmes, geralmente, né, filmes e séries que vão trabalhar essa questão da magia, das bruxas e tal, aconteçam geralmente no Halloween, e daí o Halloween nos Estados Unidos é outono. Então talvez o meu cérebro fez essa conexão aí de forma intuitiva, mas eu acho que funciona muito bem, né, ler nesse período. E esse aqui foi um livro mediano, assim. Eu tava esperando muito mais, tá? Não foi uma perda total de tempo, mas eu confesso que eu esperava bem mais. Esse livro aqui, como o próprio título já diz, né, vai ter essa questão das bruxas sendo trabalhadas na história, mas aqui a gente tem uma história em que os bruxos e bruxas, eles trabalham auxiliando o equilíbrio do clima, tá? Do meio ambiente. E a gente vai acompanhar aqui uma situação muito complicada, porque essa protagonista, que é a Rachel, acho que é Rachel o nome dela, não, Rachel é o nome da autora, é a Clara. A Clara, ela é uma bruxa que ela é atemporal. O que isso quer dizer? Aqui dentro, ela vai explicar pra gente que cada bruxo geralmente nasce conectado a uma estação, sabe, do ano. Então vai ter o bruxo que é do inverno, o bruxo do outono, o bruxo do verão e o bruxo da primavera. E em cada uma dessas estações, esses bruxos, né, ficam com os seus poderes correspondentes àquela estação mais fortes. Então, por exemplo, o bruxo que é do verão, ele tem o seu poder mais intensificado no verão, e nas outras estações ele fica com o seu poder um pouco mais enfraquecido, sabe? E isso acontece com todos os outros bruxos de todas as outras estações. Só que acontece que a Clara, ela é uma bruxa atemporal, que quer dizer que ela não tem uma estação, sabe, específica que aumenta o poder dela. O poder dela é o mesmo, é tão forte quanto em todas as estações. E ela é a primeira bruxa atemporal a nascer em 100 anos. Então, existe toda uma expectativa em cima dela para que ela seja uma bruxa que vai desenvolver o seu poder ao ponto de ajudar no equilíbrio do meio ambiente. E a gente vai ver em diferentes ocasiões aqui, diferentes tipos também de desequilíbrios do clima acontecendo e todos os desafios, né, que esses bruxos vão enfrentar para tentar conter esses desequilíbrios. Que sim, a autora vai aqui explicar muito sobre a questão da relação do ser humano com o meio ambiente, com o clima, como que todas as mudanças climáticas que estão acontecendo têm relação direta com a ação do ser humano, né, em diferentes partes do globo. E eu acho muito, muito, muito legal que a autora desenvolva essa crítica e essa reflexão sobre um assunto tão importante em um livro que é destinado a um público mais jovem, porque aqui a gente tem protagonistas de 17, 18 anos. Então a gente acompanha todo esse alerta sendo embutido aqui em uma história de fantasia, vamos dizer assim, né, de magia, e que eu acho que é importante, né, que chegue em um público mais jovem para que esses jovens já cresçam com esse conhecimento, que, né, ainda hoje tem gente que cisma em querer dizer que não existe, né, acreditar que não existe, mas enfim, é um problema. A autora mostra que isso aqui é um problema, inclusive dentro da fantasia, em diferentes situações, e a gente vai acompanhar então toda a trajetória da Clara nesse processo de controlar o próprio poder, mas ao mesmo tempo existe um problema envolvendo isso, porque em diferentes ocasiões em que ela tava ali tentando lidar com o poder dela, ela acabou machucando alguém que ela amava. Então ela tem uma relação muito delicada com a magia dela, no sentido de que ela detesta, vamos dizer assim, porque justamente ela já machucou muita gente, ela não quer machucar mais ninguém, e daí ela fica naquela de que tipo, eu não quero, mas, né, isso é desejado de mim. E pra mim esse foi um dos pontos mais negativos da história, porque a gente tem uma personagem que ela é muito irritante em vários momentos, sabe? Essa situação de ela ficar sentindo pena de si mesma, né, de ela ficar se fazendo de vítima, de coitado o tempo inteiro, me tirou da paciência em vários momentos. Inclusive tem alguns personagens aqui que vão tentar colocar algum sentido na cabeça dela, né, do tipo assim, beleza, ela sabe que o poder dela é, assim, a chave pra resolver vários problemas do mundo e pra salvar muita gente. Mas ela quer, tipo, ignorar isso em prol de eu estou machucando pessoas que eu amo. Existe toda uma questão ali psicológica e de terapia que essa personagem precisava passar pra poder, sabe, entender melhor os seus sentimentos, entender que não foi culpa dela 100%, embora ela se culpe. Enfim, tem toda essa questão envolvendo a personagem que pra mim foi um saco. Mas, no geral, o livro, assim, ele é interessante, mas eu confesso que eu achava que essa parte da fantasia e das mudanças climáticas fossem ser mais exploradas. Aqui eu sinto que ele foi muito mais focado na personagem, nesses dilemas da personagem, do que, de fato, naquilo que é da fantasia, sabe? Ou desse universo que a autora tá criando aqui. Então, pra mim foi um livro ok, assim, eu não achei bom, maravilhoso, mas também não achei ruim.
Daí eu li Gay de Família, que foi um dos livros que eu mais amei ter lido também nesse ano. É um livro muito divertido, muito gostoso. Eu dei muita risada com esse livro, gente. Sério, ele é muito engraçado. Eu não vou falar muito aqui sobre o livro, porque eu já comentei, inclusive, nesse vídeo, né, específico. Aqui a gente tem a história de um homem gay que foi renegado pela família durante boa parte da sua vida, e do nada o irmão dele, que sempre ignorou ele a vida inteira por ele ser gay, tá aparecendo na porta dele pedindo pra ele cuidar dos sobrinhos por uma semana. Vai acontecer ali alguma coisa que vai fazer ele aceitar cuidar das crianças, e a partir daí que a gente vê a história de conexão dele com parte da família dele através dessas crianças. É um livro fofo, é um livro leve, muito, muito, muito engraçado, e que você vai ler assim em um dia. Eu li em um dia porque eu não consegui largar esse livro. Ele é maravilhoso, eu dei 5 estrelas pra ele. Se você ainda não leu, leia. Literatura brasileira divertida e de qualidade. Aí, como eu comentei, eu também li Loucos por Livros, da Emily Henry. Emily Henry é uma autora do coração, eu gosto muito, muito, muito dos livros dela. Eu tava com altas expectativas pra esse livro porque eu vi muitas pessoas elogiando, falando que era o melhor dela. Mas assim, embora eu tenha gostado do livro, é um livro que eu posso elencar diferentes pontos positivos, eu também tenho alguns pontos negativos que eu expliquei, inclusive, melhor nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não foi um livro que eu amei de todo, tá? Teve algumas coisas nessa história que eu não gostei, mas eu sempre gosto muito da escrita da Emily, eu gosto muito das personagens que ela constrói, eu gosto muito de como ela traz personagens que muitas vezes são reais e personagens que muitas vezes também fogem, sabe, dos estereótipos de personagens de livros do gênero ao qual ela escreve, que são as comédias românticas. Então, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo, em que eu falei com mais detalhes sobre o que eu achei do livro, né, o porquê que eu não amei 100%, mas ainda assim é um livro que eu recomendo de olhos fechados, maravilhoso. Dei acho que 4 estrelas e meia, ou 4 estrelas e meia, com certeza. E eu vou deixar aqui na descrição o link, então, pra vocês assistirem o vídeo em que eu falei com mais detalhes sobre a minha experiência de leitura. E por fim, outro livro que eu também já fiz resenha aqui no canal, eu postei recentemente. É um livro que eu acho que ele é uma ótima recomendação pra quem gosta de A Paciente Silenciosa, e é O Caçadores de Sofrimentos, do Rafael Becker. Como eu falei, já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição. E aqui a gente tem mais uma história em que a gente vai ter essa relação entre paciente e psicóloga. Aqui no caso, esse paciente, ele tá internado em um hospital psiquiátrico e ele foi acusado de um crime e ele nega esse crime. Pela justificativa que ele deu, né, sobre não ter sido ele quem cometeu esse crime, ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia. E a partir daí, ele e a Júlia vão ter, né, essas sessões de terapia em que ele vai falar um pouco sobre a sua vida. E a gente vai entender desde o comecinho o que aconteceu na vida dele pra que ele chegasse nesse ponto, e a gente vai tentar descobrir se ele realmente cometeu ou não esse crime. E a gente vai ver que a Júlia, com o passar da leitura, né, uma mulher que tava muito cética de tudo aquilo que ele tava narrando, ela passa a ficar cada vez mais envolvida pela narrativa dele, até que essa história passa a também envolver ela. Só isso que eu vou dizer, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês acompanharem com mais detalhes do que eu achei do livro, mais sobre a trama também. Recomendo muito esse livro. Eu vou deixar o link de todos esses livros que eu li e comentei aqui com vocês aqui na descrição, bem como os vídeos, né, respectivos ali de cada um dos livros. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas leituras de maio. Espero que eu não tenha me estendido muito, eu tendo a falar muito, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se você já leu ou se você quer ler algum desses livros. Eu vou ficando por aqui. Antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse. Obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.